Eu eliminei 36 quilos de dezembro de 2025 até agora. Nós estamos em julho de 2026. Quando você está num processo de emagrecimento, é fácil, é difícil, não é? O que que acontece? Eu vou contar um pouco da minha história. Quando comecei a emagrecer foi difícil. Depois entrei com medicação, né, as famosas injeções, ficou um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil, ainda bem que tem, né? Mas claro, tem a disciplina de você fazer o exercício e também fazer tua comida toda organizadinha, porque sem isso não vem resultado nenhum. Mas e agora? Agora tá faltando o quê? Por baixo, uns 8 quilos aí para eu chegar no meu peso ideal. Já emagreci 36 quilos. 36 quilos de dezembro de 2025 até julho de 2026. E agora? Agora eu tô começando a fazer o desmame da injeção. Já tá começando a me voltar um pouco a fome, já saiu os enjoos. E agora, o que que eu vou fazer? Eu estou trabalhando a minha parte mental agora e nos próximos vídeos eu vou contar para vocês o que que eu tô fazendo. Porque o emagrecimento, ele não pode ser só por fora. Se você não tratar a raiz do problema que fazia você engordar ou ter a compulsão alimentar, você volta tudo. Porque essa empolgação, essa motivação, de uma hora para outra, pode passar. E os problemas que te assombravam, aqueles fantasmas lá do teu passado, eles voltam, eles voltam, eles voltam. Se você não arrumar aqui, ó. Continuo com exercício, dieta, tudo, beleza. Tenho uma doença autoimune que às vezes me dá uns altos e baixos. Sou mãe de trigêmeos autistas, tenho as crises deles, trabalho fora e ainda estou tentando algo novo para ganhar mais dinheiro, aumentar a nossa renda aqui em casa, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando você começa a chegar nessa reta final aí do teu objetivo, da meta que você gostaria de emagrecer, o que acontece? Se você não trata aqui, ó, a tua questão mental, você volta tudo para o seu peso original. E é o que aconteceu comigo várias vezes na minha vida. Por quê? Por quê? Porque quem emagrece um monte, de repente, às vezes volta tudo peso. Aí a pessoa perdeu a empolgação, a pessoa estava tão bem e depois voltou a engordar. Por quê? Porque o emagrecimento ele não tem a ver só com a tua parte externa, ele tem a ver com a tua parte interna. Os teus sentimentos, a raiz daquilo que faz, daquilo que fazia, daquilo que te dava gatilho, de você engolir as tuas emoções, engolir os teus sentimentos e não colocar aquilo para fora. E quando eu comecei esse processo, eu mudei todo um ciclo aqui dentro da minha casa. Então, eu fui chamada de chata, eu fui chamada de muito irritada, muito nervosa. Por quê? Porque eu decidi não mudar só externamente. Eu decidi mudar internamente também. E isso causa uma quebra de ciclo, uma quebra de ambiente. Ou as pessoas elas entram no teu ritmo, ou você engole de novo todos esses sentimentos, continua com o emagrecimento, né? Porque ali você está com remédio, injeção, tal, tá até empolgada. Então você vai levando as coisas. Ou você decide fazer o tratamento completo. Qual que é o tratamento completo? É de dentro para fora. E o que você tem que fazer? Você tem que quebrar ciclos. E isso vai mexer com a tua família? Vai mexer com as pessoas em volta de você? Vai. Porque geralmente as pessoas que engordam, ou as pessoas que têm muita ansiedade, compulsão alimentar, são aquelas pessoas que são as apaziguadoras da família, como eu sempre fui. Muito paciente, muito calma, muito bondosa, mas tudo tem um limite. E eu comecei a colocar esses limites aqui dentro de casa. Uma briga, um confronto, tudo isso são quebras de ciclos na nossa vida. E dá trabalho? Dá muito trabalho. Às vezes você prefere 1000 vezes ficar tranquila, né, no teu cantinho ali, do que você iniciar uma discussão com o filho adolescente, iniciar uma discussão com o marido, até o caso do marido às vezes dormir fora da cama, né, e deixar ele se acalmar e no outro dia você conversar. Então tudo isso eu fui aprendendo nesse último processo que eu garanto para vocês que eu não volto mais para o peso onde eu estava. Porque essa foi a minha última cartada, minha última chance que eu me dei para mim, mas de uma mudança por inteiro, não só por fora, mas por dentro também. E essa mudança, ela parte das suas atitudes. Então, coisas do tipo, coisas pequenas, até deixa eu tirar um lixo e não colocar uma sacolinha, que você reclamava, já vou, e todo mundo dá justificativa para você. Meu marido falou que eu estava chata, meus filhos também, tá muito nervosa, mãe, não sei o quê. Não, é que as pessoas não estão acostumadas com você reclamando. Você sempre foi boazinha.
Porque agora ela tá emagrecendo, ela tá ficando chata, né? Ou tá ficando mais velha, ou tá entrando na menopausa, porque eu já não tenho útero. Então, tudo isso eu ouvi, tudo isso, sabe? E daí pessoas falando, você não vai comer tal coisa? Ah, hoje a gente fez tal coisa, você não vai comer? Não, não quero. Não, mas por que não? Não, não pode ser tão radical. Mas eu quero fazer desse jeito. Eu não quero me dar a oportunidade de abrir janelas, de sentir na minha língua outros gostos ali que me incentivem a abrir a porteira da impulsividade, da compulsão. Né? Então as pessoas elas têm esse confronto com você, porque elas vão querer te testar. Porque quebrar ciclos, mudar comportamentos, seja dentro da sua própria casa, seja no teu trabalho, seja com amigos, isso não acontece da noite para o dia. E eu vou contar para vocês, não é fácil. Nenhuma mudança na vida é fácil. Você viver na mediocridade, você viver no conforto, você viver engolindo as coisas é muito fácil. É muito fácil. Mas também você não vive, você não se arrisca, você não muda. Você não muda de dentro para fora, você não muda de fora para dentro. Na verdade, você não vive. Porque viver é se arriscar. E uma vida sem preocupações, sem problemas, sem dores, me desculpe, mas isso não é viver. Quando eu comecei a me posicionar aqui em casa, quando eu comecei a emagrecer, e eu percebi que essa mudança não era só externa, ela tinha que ser interna. Por quê? Porque o meu medo, eu estou chegando na reta final, já emagreci 36 quilos. Falta mais ou menos uns 8 quilos aí, e o que acontece? Hoje em dia, eu criei vários confrontos, quebrei vários ciclos aqui em casa, mudei várias coisas na alimentação de todo mundo aqui em casa, porque as pessoas começam a ver que você tem resultado, elas começam a se influenciar. Que bom que é pro bem, né? Então, até estava assistindo uns vídeos do Pablo Marçal, ele diz que o ambiente, ele tem muita influência sobre você, né? Ou você começa a quebrar ciclos e as pessoas entram na tua, ou as pessoas não entram na tua, mas você também sai de perto delas. Ou você não se envolve. Você tem aí as escolhas que você pode fazer na sua vida, né? Mas o interessante é a gente sempre querer evoluir, né? Então, aqui em casa eu mudei a alimentação do meu filho autista severo, que ficava gritando, assim, anos. Eles têm 15 anos, eu tenho trigêmeos autistas. Um de cada espectro, de cada grau, né? Espectro é o espectro autista, enfim. E esse meu filho gritava e só estava comendo cheetos. Porque o autista, alguns deles têm muita seletividade alimentar e acabam desenvolvendo, assim, questões, assim, específicas que uma hora só quer comer isso, outra hora só quer comer aquilo, enfim. Daí ele só tava no salgadinho Cheetos de requeijão. Daí uma hora só no baconzitos. O cocô dele tava saindo verde, gritos, flatulência, dor no intestino, ele super alérgico, super, assim, sofrendo, né? E eu sabia que eu tinha que mudar a alimentação dele. Eu, o meu marido também, mas ninguém tomava uma atitude. E nesse processo eu comecei o meu emagrecimento. Fui mudando a minha alimentação, comecei a me empolgar, comecei a me animar e fui e mudei a alimentação dele. Eu falei, eu vou tirar esse salgadinho dele e vou colocar uma alimentação natural. Natural. Nem que ele fique uma semana gritando. Nem que ele fique uma semana gritando. Continuando a história do meu filho autista severo, que eu tenho trigêmeos autistas de 15 anos. Esse meu filho, ele não fala, ele é dependente, ele usa fralda, tá? E ele só tava comendo cheetos, baconzitos, e daí depois passou pro de requeijão. O cocô estava saindo verde, cólicas, gritos, irritabilidade, porque o glúten ele causa uma espécie de, como se fosse um opioide, assim, opioide tipo uma droga, dá um barato, tal, que nem chocolate, é a dopamina barata, bate, volta, acabou. E eu falei que eu ia tirar, falei que ia tirar, tirei. Eu falei, nem que ele fique chorando uma semana, eu vou aguentar. Eu fiquei uma semana tirando isso, bati legumes com carne, com arrozinho, tudo sem glúten, sem proteína do leite, não é lactose, tá, pessoal? Lactose é o açúcar do leite. O que faz mal para todo mundo, que o pessoal fica falando lactose, vão pesquisar, pessoal, vão pesquisar. É a proteína do leite que faz mal para as pessoas. A lactose também faz mal, mas não é tanto assim. O que é mais grave é a proteína do leite. Então, derivados do leite, tire da tua vida. Se quer emagrecer rápido, quer desinchar em 2 dias, tire o leite e depois você me conta aqui, tá? Voltando ao assunto. Então, daí tirei. Ele ficou gritando. E daí comprei proteína vegetal de brownie, com aminograma bom. Depois eu vou explicar o que é isso, como que vocês compram, tá? Com leite vegetal de aveia. Hoje em dia tem leites, uma delícia. Antigamente, uns 7, 8 anos atrás,
que eu já tentei fazer essa dieta, os leites eram horríveis, horríveis, horríveis. Hoje em dia é uma delícia. É muito mais gostoso do que leite normal. Não sei como que as pessoas ainda tomam leite normal. Ah, mas não tenho dinheiro. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Você pode fazer, é super barato pra fazer. Daí comecei a fazer essa dieta na seringa, dando pra ele, porque ele não queria comer, não queria morder nada. E fui. Ele ficou gritando. Ele levantava, dormindo. E ele ia no armário, aonde tinha o salgadinho, dormindo. E gritava e se jogava no chão. Assim, que nem como se estivesse tirando droga de um drogado. Eu cheguei no meio dessa semana, durou exatamente uma semana. Uma semana. Eu falei e durou uma semana. Eu sentava no chão, do lado dele ali, eu chorava junto. Eu falava, cara, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu vou aguentar, eu vou aguentar, eu vou aguentar. E acabou. Eu consegui tirar. Com muito custo, chorando, ele chorando, gritando, 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 se batendo, batendo, metendo o pé na parede, metendo o pé em tudo, nossa, se machucando, inteiro roxo, assim, e consegui chorar, tirar, e eu chorava junto, e eu falei, eu vou vencer, eu vou conseguir, e eu vou tirar, e ele nunca mais vai colocar essas porcarias na boca. Foi tirar com a mão. Claro que um processo de desinflamação do intestino, se vocês forem pesquisar, ele não é do dia para a noite, né? Até o teu intestino reposicionar todas as células que tem dentro lá de cada parte do teu intestino, ele demora. Porque quando o intestino está inflamado, ele fica muito permeável, ele fica igual uma esponja, as células se separam. E as toxinas, os venenos que a gente come, eles vão bem no meio aí dessa separação. Daí depois, quando você vai reconstruindo, vai colocando só comida boa, coisa boa, o teu intestino ele vai se juntando, vai se reconstruindo, e isso atinge diretamente o teu cérebro, porque tem receptores que ligam o intestino direto com o cérebro. E você, se sentindo bem aqui embaixo, sem dor de barriga, sem estufamento, sem cólica, sem dor, você fica bem de humor. E isso faz com que você tenha mais capacidade de aprender novas coisas. E foi isso que está acontecendo com meu filho. Ele ainda não fala, ele ainda usa fralda, ele ainda é super dependente, mas ele não está mais gritando de dor, ele não está mais se machucando, eu não preciso mais gastar tubos e tubos de iridoide, entendeu? Porque parecia que eu estava espancando o menino, porque de tanto roxo que ele estava, mas era dele se bater, de tanta dor, de tanta cólica, gastava milhões de caixas de Luftal por semana, remédios para o estômago, parei de dar remédio para o estômago, parei de dar remédio para gases, só com essa alimentação limpa, sem o glúten e sem derivados do leite. Então, pessoal, daí vocês vão me perguntar, mas por que você não fez isso antes? Cara, eu não cuidava nem de mim. Eu estava com 36 quilos a mais, entendeu? Eu estava numa depressão profunda, ainda tomo remédio para depressão, faço tratamento para depressão faz anos. Agora que eu estou começando a quebrar ciclos aqui dentro de casa. Mas não é ciclo só com esse meu filho, é com a minha outra filha, é com meu marido, é com meu outro filho também. E é comigo também, principalmente. Fazer valer aquilo que é importante para mim. Não me deixar por último mais, sabe? Voltar a ser vaidosa. E então, são vários processos. Por isso que as pessoas falam, cuide primeiro de você, para você estar bem para cuidar dos outros. Senão, não tem como.